Alcaraz, outro jogador que já foi anunciado, hoje treinou pela primeira vez com os novos companheiros lá no Flamengo. Inclusive a camisa caiu muito bem no novo jogador do Flamengo. Até a gravação desse vídeo aqui, o nome dele não tinha entrado no bid, mas o Flamengo estava correndo na parte burocrática para fazer o jogador entrar no bid e ser regularizado e, consequentemente, poder entrar em campo com a camisa do Flamengo e fazer a sua estreia já contra o Corinthians. Lembrando que ele chegou falando que está pronto, estava treinando normalmente, enfim, que quando o Tite quiser, ele já pode jogar. Outro reforço que foi anunciado pelo Flamengo nessa sexta-feira, Gonzalo Plata, o equatoriano, enfim, a novela acabou, foi uma negociação extremamente difícil junto ao SAD do Catar, uma negociação que não foi fácil, toda hora o documento ia, voltava, com mudança de cláusula, foi muito difícil essa negociação e o Flamengo, enfim, conseguiu a contratação e anunciou de maneira oficial. Ele vai ter contrato com o Flamengo até agosto de 2029, tá bom? Contrato longo, são 5 temporadas. E no anúncio eu achei bacana, cara. O Flamengo fez referência às lembranças lá de Guayaquil, local que o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2022 em cima do Atlético Paranaense. Detalhes dessa contratação. Repito, contrato até agosto de 2029. O Flamengo vai pagar inicialmente cerca de 25 milhões de reais, dá em torno de 4 milhões e 250 mil dólares ao Saad, e é um percentual que o Flamengo está comprando, superior aos 30% iniciais que o Flamengo iria comprar. Isso, inclusive, foi um dos entraves dias atrás. E a operação envolvendo todo o pacote pode chegar a 9 milhões e 100 mil dólares. Isso dá em torno de 52 milhões de reais atualmente, porque aí depende de metas estabelecidas. Por exemplo, ele vai batendo metas e aí o Flamengo é obrigado a comprar percentual a mais junto ao SAD. Na verdade, o Flamengo fez isso porque o Al Saad ele só queria negociar se fosse pelo valor que eles tinham investido para contratar o Gonzalo Plata. Aí o Flamengo negociou dessa maneira. Beleza, a gente no fim das contas pode até pagar o valor que vocês pagaram, mas inicialmente a gente compra um percentual e se ele for batendo as metas a gente vai adquirindo mais percentual. No fim das contas vai ser bom para o Flamengo, porque se ele performar e bater essas metas, é sinal que está valendo a pena o investimento. Então eu acho que o Flamengo negociou de maneira extremamente correta. Vamos agora falar das duas notícias ruins, depois a gente fala da venda do volante do Flamengo, tá bom? Vamos lá. Hoje, pela manhã, o Flamengo confirmou as informações que a gente trouxe no vídeo de ontem. As lesões musculares confirmadas tanto no meia de la Cruz quanto no atacante Michael. No caso do Michael, uma situação um pouco mais grave. E esse jogador ele pode voltar a jogar apenas em novembro. A tendência é que ele volte em outubro, se tudo ocorrer bem. Mas existe a chance de ele ficar até 60 dias longe dos gramados, por conta da grave lesão que ele sofreu. Na verdade, tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesão no mesmo lugar, músculo posterior da coxa direita. A situação do Michael é mais grave e a situação do De La Cruz é um pouco menos grave, digamos assim. Ele pode ficar um mês longe dos gramados. E o Michael, inclusive, ele não será inscrito na Libertadores, porque a Libertadores permite fazer 3 mudanças na lista de inscritos. O Flamengo contratou 4 reforços nessa janela de transferência: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. Existia a dúvida de quem ficaria fora. Como o Michael está com uma grave lesão, ele não vai ser inscrito na Libertadores. E aí o Flamengo coloca o Gonzalo Plata, o Alexandre e, obviamente, o Alcaraz. Então, enfim, é torcer para o Michael voltar o mais rápido possível e voltar bem, né? Não tem jeito, galera. Repito o que eu falei no vídeo de ontem. Eu não vou ficar aqui crucificando profissional do Flamengo, crucificando o departamento médico do Flamengo. Eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho conhecimento para isso. Eu só acho que o Flamengo poderia vir a público através de um profissional da área, seja o Fábio, o preparador físico, seja o chefe do DM, Márcio Tanuri, para explicar a quantidade de lesões musculares. O que, se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, o calendário é, entre aspas, normal. O problema é que outros clubes que disputam a mesma quantidade de jogos do Flamengo, ou até mais, não tem essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo tem tendo nos últimos dias. Em 15 dias, são 5 lesões parecidas, lesões musculares. Então, acho que valeria a pena, sim, uma explicação
de algum profissional do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, venda no Flamengo. Pois é, tentaram esconder, mas um tal de Vene Casagrande conseguiu descobrir. Por quê? Igor Jesus está sendo vendido ao Estrela Amadora de Portugal. É isso mesmo, informação que eu recebi um pouco depois do programa SBT Sport. E assim que eu saí do ar, a pessoa me ligou e falou: Vene, tem um presentinho para você. Igor Jesus vendido para o Estrela Amadora. O Flamengo vai vender 50% dos direitos econômicos desse atleta por 2 milhões de euros, dá em torno de 12 milhões e meio de reais. E o Flamengo vai manter 50% de uma futura venda. Então, teoricamente, o Flamengo está avaliando esse jogador por cerca de 25 milhões de reais. Eu não acho nenhum absurdo. Inclusive, o jogador já deve viajar nesse sábado para se apresentar ao novo clube, no caso Estrela Amadora, e assinar o contrato válido por 4 temporadas. O Flamengo, inclusive, vai receber esse valor, grande parte, à vista. A forma de pagamento também foi muito boa para o Flamengo, no meu ponto de vista. Eu vi muita gente criticando a venda, mas, gente, o Flamengo está vendendo um jogador que não está tendo espaço. Eu vou até ver a idade dele aqui. Eu até acho que é um jogador com potencial. Eu acho que é um jogador com potencial. Mas se a gente for parar e analisar hoje no elenco do Flamengo, ele não vai ter espaço, gente. A verdade é essa. Ele não vai jogar e cada vez mais ele vai ficar desvalorizado. Então o Flamengo fez bem. É um jogador de 21 anos que vem jogando pouco com o técnico Tite. Mesmo alguns jogadores lesionados. É o Léo Ortiz que está jogando como titular. Ele tem 17 jogos esse ano e duas assistências. Ia jogar pouco no Flamengo, cada vez mais ele ia ser desvalorizado. O Flamengo está vendendo esse jogador por 12 milhões e meio de reais e mantendo 50% de uma futura venda. E eu tenho certeza que futuramente vai pingar um valor ainda maior na conta do Flamengo, desses 50%. Então eu acho que o Flamengo fez certo, sim, em negociar esse jogador por essas cifras.